tirando ele da terra e recebendo a sua sentença. Mas lá no Éden, Deus deu uma promessa dizendo, quando o homem pecou, que na semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e poderia esmagar a cabeça da serpente para pegar. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para libertar os que estavam subjugados sobre ela. Com 12 anos, vocês conhecem a história, que Jesus esteve entre os doutores da lei, interrogando e sendo interrogado, e mostrou ali a sua capacidade intelectual como homem, como uma criança e como Deus revelado. Mas como eu sempre os dizer que os homens daquela época, como de hoje, não estavam preocupados, na verdade, com exceção de alguns, com a volta de Jesus, porque estavam lá os 3 reis lá que estavam observando o templo, a estrela que ia guiar até Belém, e eles puderam vir até Belém. Então eles estavam observando. Como hoje, nós sabemos que tem pastores que estão aguardando a volta de Jesus, que estão ensinando as suas igrejas a viver uma vida santa e aguardar a vida de Cristo em santidade. Também Deus deu uma promessa, não é? O próprio Jesus, no seu ministério, ele disse, assim como foi, né? Nos dias de Moisés no deserto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele já falava de que morte ele ia morrer. Moisés colocou uma serpente numa haste de metal, quando o povo no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de receber aquele grande milagre, se rebelaram contra Deus, começaram a pecar, e Deus permitiu que uma praga de serpente ardente viesse matar eles. E ninguém pensa que Deus é escondido, não. Deus não é brincadeira, Deus é fogo com som. Ele é amor, misericórdia, mas também é fogo. Se você está pensando que Deus só é fofura, você está enganado. Ele é muito mais que fofura, ele é maravilhoso. Mas também ele é fogo. Mandou uma praga de serpente, e Moisés foi a Deus, e Deus disse, faça uma serpente de metal, coloque uma haste e bote lá na frente do povo. É o povo andando e olhando para a serpente. E quem olhar para a serpente é curado. Para você ver como Deus facilita as coisas. Por isso muitas pessoas não acreditam. E depois do cara beber, fumar, fazer tanta miséria, levanta a mão para vai para o céu. Lá no Éden estava a representação, lá no deserto. Era só olhar para a serpente, não precisava fazer penitência, ficar em cima das pedras do deserto, deixar o escorpião morrer. Não. Eu quero que você olhe para a serpente, que você é curado. O que significa isso? É obedecer à vontade de Deus. E é o que Deus quer que você faça hoje. Obedeça à sua vontade. Aceite o plano. Aceite seu filho. O sacrifício que ele realizou. A sua morte vicária. A sua morte derramando todo o seu sangue. Com uma coroa de espinho. As mãos cravadas com os cravos dos soldados romanos e os pés. E seu corpo dilacerado pela chicotada dos soldados romanos. E 3 dias de fome que ele passou. Entre um e outro sendo deserdados. E os escarros. Cuspido no rosto, punhada na barriga, crítica, uma coroa de espinho, e eles batiam com bambu na cabeça dele. Tudo isso para que ele pagasse o preço exigido pela justiça divina, pelo pecado do homem cometido lá no Éden. Adão pecou, mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Alguém tinha de pagar pelos nossos erros. E Jesus assumiu tudo diante de Deus. Por isso que nós damos glória a Jesus. Por isso que nós amamos a Jesus. Por isso que nós obedecemos os ensinamentos de Jesus. Porque assumiu diante de Deus todos os nossos pecados. Mas para a alegria nossa e felicidade de todos nós, depois que colocaram na cruz, levantaram a cruz e soltaram no buraco. Não soltaram aquela cruz com a mão, soltaram com todo o peso da cruz e abriu mais as mãos e os pés de Jesus. Mesmo assim, ele sentia a dor da morte, pediu água até o fel e depois da furar o seu peito, baixando um pouco.
e saiu sangue e água porque não tinha mais sangue. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, é que ele deu o brado da vitória da igreja. Ele disse: Pai, tudo está consumado. A obra da redenção do homem foi concluída. Satanás dava cambalhota no ar de alegria, de felicidade. Pronto, aquele que ele mandou para morrer, mas homem, está se acabando, mas ele não sabia o segredo de Deus. Era com a morte de Jesus que era desfeita a velha natureza do homem Adão, e com a sua ressurreição a nova natureza. E Paulo disse que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são acima. E ele ali esperou: em tuas mãos entrega o teu espírito. Maria chorou, todo mundo chorou, né? E o centurião olhou e viu que realmente havia verdade em tudo aquilo ali, e disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Tiraram o sepulcro, sepultaram, botaram um monte de soldado frouxo lá na porta do sepulcro, mesmo que eles fossem bravos, não suportavam, porque ali era uma hora tremenda. Deus mandou o anjo do céu. No terceiro dia da manhã gloriosa do domingo, a terra tremeu, o sepulcro se abriu e Jesus ressuscitou glorioso. Apareceu aquelas mulheres que não conheciam ele pela beleza que eles estavam olhando, porque uma pessoa que morre desfigurada perdeu todo o seu sangue, e agora apareceu bonito como ele apareceu. Mas ela foi muito humilde, elas caíram nos pés de Jesus e disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mandou avisar os irmãos: eu vou diante de vocês. Apareceu a mais de 500 irmãos, né? Entrou numa casa com a porta fechada, comeu com eles, acompanhou os dois discípulos no caminho de Emaús, revelou a ele no partir do pão, que eles conheceram no partir do pão, e ali ele desapareceu entre eles, e eles voltaram para Jerusalém para confirmar que tinha estado com Jesus. Depois ele apareceu aos discípulos, reuniu ele lá no monte e deu instrução, e na frente de todos eles, ele subiu magnificamente ao céu, até ele não alcança mais com seus olhos. E na mesma hora, Deus, pela sua grande providência, mandou dois varões vestidos de branco, que não era nada mais nada menos do que dois anjos, e disse: varões de Galileu, esse Jesus que visse ser assunto aos céus, da maneira que viste subir, ele voltará. E por volta do ano 96, na revelação de Apocalipse, ele disse a João: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencer, eu farei coluna do templo, meu Deus, e dele nunca sairá, e receberá o meu novo nome. Agora eu pergunto a você: onde está uma pessoa que quer entregar a sua vida para Deus, para viver uma nova vida, ter um casamento abençoado, criar seus filhos no temor de Deus, ensinando a ele a palavra de Deus com a Bíblia e com a sua vida de renúncia ao pecado, e viver uma vida de comunhão profunda com Deus? Onde está um homem ou uma mulher? É preciso ser valente para ser crente, porque a Bíblia diz: covarde volte. A Bíblia diz que os covardes, eles não vão mais dar o reino do céu. É preciso ser devagar, ser valente. Duas coisas seríssimas na vida do homem e da mulher: é manter o casamento e manter uma vida de comunhão com Deus, porque o pecado, tem um poeta que diz, tem um cantor que diz: todo dia, né? Todo dia o pecado vem, todo dia o pecado está chamando, é bom, lá você trabalha, lá onde você mora, todo dia o pecado está chamando, mas o Espírito Santo, o Consolador da igreja, ele é que está no mundo. Ele no mundo está para convencer do pecado, do juízo e da justiça, mas na igreja ele está como Consolador. Onde está você? Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde.
de que na casa onde tem festa. Isso para o jovem é um escândalo. Quem quer estar na casa onde tem uma festa? E por quê? Porque na casa onde tem um bom, lá você está vendo o fim de toda a humanidade. Na festança ninguém se lembra de nada, se lembra de Deus, se lembra da vida. Como vai ser ali no futuro? Como será depois da morte? Não é? Mas você hoje está avisado, você não é mais inocente, você sabe a verdade. Jesus morreu para salvar os pecados.